Boa noite, graça e paz, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa Semana de Primícias. É um privilégio tê-los aqui, saber que vocês estão nos acompanhando, e mais do que isso, né? Estamos orando no decorrer dessa semana, né? Hoje a gente está aqui na quarta noite de Semana de Primícias, e eu creio que mais uma vez nós seremos muito abençoados, edificados com esse tema tão poderoso, né? De como, né, ouvir a voz de Deus. Eu creio que a gente tem trilhado esse caminho no decorrer dessa semana, né? Quais os caminhos de se ouvir a voz de Deus? E são muitos, né? A gente vai no decorrer dessa semana falamos de alguns, mas eu creio que o dia de hoje é muito especial o tema. Fique aí conosco que vai ser uma bênção. Antes eu queria deixar um desafio ao coração de vocês, para a gente começar aqui adorando a Deus da melhor forma. O texto de 2 Coríntios 9:6, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Tem uma frase aqui que eu queria deixar no coração de vocês, que diz assim: semear é uma opção, colher é uma decisão. Então, assim como tudo na vida cristã, Deus não nos impõe nada, né? São escolhas que nós fazemos, opções que nós temos. O fato é, essa opção de semear no reino de Deus sempre trará sobre as nossas vidas grandes benefícios, né? Aqueles que têm essa prática têm provado, né, de tudo aquilo que Deus faz, porque esse princípio da semeadura é poderoso. Pense que se você tiver uma semente e guardá-la, você não vai colher fruto nenhum. Mas toda semente que você tem, você semeia, você colherá os frutos daquilo. Então, é simples, mas é profundo. Então, semear é uma opção, você pode escolher hoje. E colher é uma decisão. O fato é, como diz aqui em 2 Coríntios 9:6, quem semeia pouco, colherá pouco. Mas aquele que semeia muito, colherá muito. Então, eu quero te convidar a ser um semeador no reino de Deus. A gente vai colocar um vídeo aí para que você possa fazer isso nesse período. Então, semeie, não deixe de participar. É uma das grandes formas da gente adorar a Deus é através da semeadura. Então, a gente vai deixar um vídeo aí para você possa fazer isso calmamente. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom enfrentar o Senhor. Oh. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom enfrentar o Senhor. Oh. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E fazem prova, oxi, mim diz o Senhor. Diz o Senhor. Sobre vós derramarei uma bênção sem medida, porque meu é o ouro, minha é a prata. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom enfrentar o Senhor. Oh. Deus ama o que dá com alegria. Vamos consagrar junto a nossa semente, semear no reino de Deus, né? Se você escolheu fazer isso hoje, certamente você colherá os frutos de tudo isso. Pai, obrigado pelas sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós cremos e decidimos, Senhor, nesta noite, semear no teu reino, Pai. E eu creio, Pai, que nós colheremos, Pai, 100 vezes mais aquilo que temos semeado, porque assim diz a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não comemos nem guardamos a tua semente, mas decidimos semear no teu reino, Pai, o reino mais frutífero do mundo, Pai. Por isso, Senhor, traz sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua igreja,
os frutos de prosperidade à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Faça isso com alegria. Quarta noite de semana de primícias, né? Temos sido, como a gente já disse aqui, tão abençoados. Estou aqui com meu amigo, irmão, já cuidou de mim, da minha casa, cuida até hoje, né? Pastor Ronaldo, uma bênção, privilégio, viu, amigo? Tá aqui com uma via você. de mão dupla, né? A gente... Uma via de mão dupla. Ferro com ferro, né? É isso aí. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês mais uma noite. E vai ser uma bênção hoje, hein? Hoje vai pegar aqui. Mais um tema poderoso. Primeira noite falamos sobre como ouvir a voz de Deus, né? A gente tem falado no decorrer dessa semana, o texto de João 8,47, texto base dessa série de podcast que temos feito aqui, que diz: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Então, se você crê que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, que agora se tornou um filho de Deus, agora você tem os ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Na primeira noite nós falamos que as ovelhas ouvem a voz de Deus, né? Usando o texto de João 10,4, falando do pastor que conduz as suas ovelhas, né? E as ovelhas ouvem a tua voz. Segunda noite, eu, pastor Valmir, pastor Ronaldo, compartilhamos aqui que os amigos de Deus ouvem a sua voz, né? E lembramos a experiência de tantos homens como Abraão, Moisés, Abraão ao ponto de ser chamado amigo de Deus, né? E é uma intimidade profunda, onde não há reservas, não há segredos, né? Amigos de verdade. E ontem nós falamos sobre ouvindo a voz de Deus através da palavra, né? Usando o Salmos 119,5, tão conhecido nosso, né? Gravado em tantas casas, tatuagem, o pessoal faz tudo desse versículo, é uma bênção. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. E hoje eu estou aqui com meu amigo pastor Ronaldo para a gente compartilhar esse tema tão poderoso que é ouvir a voz de Deus por meio da adoração, né? Esse é um caminho que poucos cristãos conhecem, né, Ronaldo? Puxa, isso é tremendo. Isso é um caminho que Deus para ouvir. Para. Ele para ouvir. Acho que ele fala para Pedrão assim: Pedrão, peraí que a minha igreja está louvando lá, peraí que eu vou. É isso aí, tremendo, né? E Êxodo 25:22 diz que a experiência de Moisés, depois de, né, Deus dar algumas direções a Moisés, de construir, de adorar a Deus, né? Ele e todo o povo, e Deus diz: já que vocês fizeram isso, eu me encontrarei com você e lhe falarei. Então, toda vez que a gente decide, né, Ronaldo, adorar a Deus, acontece algo poderoso, né, amigo? Que privilégio. Parece que os céus descem na terra. É isso mesmo. Porque o Senhor vem encontrar a gente. Vem. Né? O céu é céu na terra. Né? Que privilégio nosso, né, de poder ouvir ao Senhor. Né? Ele vem se encontrar conosco. Isso é tremendo. É isso mesmo. E tem, a gente quer já quebrar um paradigma aqui, né, de achar que a adoração é só para o Felipe Correia, é para o Felipe, pastor Felipe, é para a Beth, é para os irmãos do louvor. Não. Adoração não é só cantar louvor. Também Verdade. né? Mas a adoração é uma reverência voluntária a Deus, né? É você, uma entrega da sua vida ao Senhor, né? Pode-se dizer assim, né? Uma exaltação. Uma exaltação, né? Aquele a pessoa, né? Sim. A pessoa dele, né? Sim. Porque se fosse só cantar, eu e você, a gente estava fora ainda, né? Não, a gente estava na roça. Eu já estava excluído. A gente já era. Então, essa adoração ela pode acontecer em qualquer lugar, Sim. né? É no culto, é na sua casa, é no seu trabalho. Quantas vezes eu não, né, no horário de almoço do trabalho, né, fiquei ali no meu cantinho adorando a Deus, né, falando com Deus, né, com reverência, com temor, rasgando o meu coração diante de Deus, e ali mesmo naquele local Deus ministrava coisas no meu coração. Já teve essa experiência, Ronaldo, de adorações intensas assim a Deus em lugares que você fala assim, pô, dentro do carro, Já. E até, Nenê, assim, uma experiência assim do nosso dia a dia, né? Eu trabalho na empresa, é uma empresa, né? Uma fábrica, e a maioria lá das pessoas são cristãs, né?
E de vez em quando, em meio lá, a barulheira das máquinas batendo, né? Então aí você ouve um louvor. Você fala, caramba, né? E é um irmãozinho lá cantando lá, Tremendo. louvando a Deus, no meio do barulho, né? Do trabalho. Então, puxa, olha que bênção. É, poderoso. E aí o Senhor vem e se achega, para ouvir. Ah, isso é tremendo. E a gente quer falar exatamente sobre isso, né, Ana? Que o que acontece quando você decide, né? A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Então, se ele procura, eu imagino que não é em todo lugar que ele acha. É verdade. Né? Os que adoram o Espírito em verdade, né? né? Então, são pessoas que naturalmente, né, estão dispostos a agradar a Deus em tudo que fazem, né? Em obedecerem, a ter tempo com a palavra, né? E isso tudo é uma forma de nós adorarmos a Deus. A gente usou o exemplo aqui de dizimar e ofertar. Tudo isso é adoração a Deus. Sim. Né? Adorar sim. é agradar a Deus com tudo que você tem. Sim. Então, algumas coisas acontecem. Primeiro, durante a adoração, mano, Deus se encontra conosco e fala conosco. Né? A pessoa que é levada a um tempo de adoração profunda com Deus, ela ouve de Deus ao ponto de sentir essa presença, né, poderosa de Deus. Eu, por exemplo, muitas vezes na minha casa, assim, eu adorando a Deus, eu tive que me ajoelhar, me deitar, tamanha era a presença de Deus, né, palpável na nossa vida. Então, esses encontros, né, eles vão nos renovando, né, amigo? Sim, é verdade. É verdade. E isso tem que ser uma prática. Sim. Nossa, né? Uma prática. Não a questão só como o Nenê falou, da música, né? Do louvor cantado. Não, da exaltação àquilo que ele é, né? O que o Senhor é, quem ele é, o que ele fez. Né? A nossa gratidão é uma forma de exaltação, né? Porque às vezes nós esquecemos disso, né? A gente é bom para pedir e ruim para agradecer. Ele curou os 10 leprosos, só um teve, sabe, o cuidado, a adoração de ir lá e falar, Senhor, obrigado, o Senhor me curou. Só um, Nenê. É isso mesmo. Só o dízimo. O restante é complicado. A gente precisa entender isso, né? Adorar não é um momento específico, né? Não é um lugar específico. O adorador, ele é uma identidade. Você é um adorador, né? Você não adora a Deus esporadicamente. Você é um adorador, porque tudo que diz respeito à sua vida, você quer agradar a Deus. A gente, né, lembra da experiência de Jacó, que ainda sendo Jacó, decidiu dar alguns passos de mudança na vida dele, e já teve um sonho onde, né, ele viu ali os anjos descendo, né, e a experiência de Jacó com Deus, né, né, de lutar com Deus, né, de Deus querer trabalhar na vida de Jacó. Então, toda pessoa que é uma adoradora, ele tem encontros com Deus, né. Segundo ponto aqui, você podia ler para a gente aqui as coisas que acontecem para quem tem essa vida por meio da adoração? Durante a adoração, adquirimos perspectiva. Aqui no Salmos 16:11 fala assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, em Atos 3:20. Então, olha que interessante, né? Quando eu entro nessa perspectiva de adoração a Deus, né? O Senhor me dá descanso, renovo, é aquilo que você estava falando. Tem momentos que você entra tanto na adoração que você não consegue parar, você não consegue ficar em pé, você precisa orar, fazer alguma coisa, porque a presença dele é muito poderosa, muito forte, né? Então, eu imagino a alegria que o Senhor tem, né, quando nós adoramos de coração. Então, nós não podemos estar adoradores, nós precisamos ser adoradores. É isso mesmo. Você sabe, Rô, que lendo esse texto aqui, eu lembrei até a experiência de Abacuque, né, que Abacuque capítulo 3 é aquele texto tão conhecido que a gente canta muito, né, sobre esse texto, né, ainda que a figueira não floresça, né, ainda que a videira não dê o teu fruto, todavia me alegrarei. É uma expressão de adoração a Deus. Então, a gente está falando aqui que Deus, ele pode mudar a sua perspectiva. Às vezes você está passando hoje por uma situação difícil, né, uma coisa que está cada vez pior, o buraco está cada vez mais fundo, e você está ali tentando de várias formas. Talvez o caminho para você sair desse lugar, de mudar a perspectiva, é a adoração. Porque é nessas horas que Deus trabalha, né? Quando nada mais
importa e você só quer adorar a Deus. Sim. Né? Aí você está dizendo para Deus, Senhor, o que me importa é o Senhor. E aí Deus é que a gente Nossa. falou aqui, ele se encontra conosco, né? E nesse É. encontro, ninguém tem um encontro com Deus que não gera mudança, certo? Me encontrei com Deus todo do mesmo jeito. Com Deus e virou Israel. Ixi, A mulher, à beira do poço de Jacó, a mesma situação. A mulher, 5 maridos, aquela vida toda bagunçada, vira uma missionária, né, em Samaria. Evangelizou toda a cidade lá. Toda a cidade, o testemunho daquela mulher marcou, né, uma geração. Então, toda vez que você se encontra com Deus em adoração, algo é transformado na sua vida, né? E o terceiro ponto aqui, né, a gente caminhando para orar aqui, diz que durante a adoração somos encorajados e recebemos o poder. Texto de 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Então, todo adorador, né, Rô, passa por esse processo de ser moldado, né? Sim. A adoração, Deus vai nos encorajando, vai trabalhando nas nossas vidas. E nos dá poder, hein? Poder, nossa, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E a gente precisa, Rô, pouco de poder no dia de hoje? Você precisa de poder? Muito. Eu sempre me vem, quando a gente fala de poder, né? Me vem aquela passagem, né? Quando Pedro e João vão subindo para orar, né? Ali na Porta Formosa ali tem o paralítico, né? Que colocam ele todo dia lá para pedir esmola, né? E ele, como sempre, pede uma esmola, né? Ele esperava receber uma esmola. E Pedro falou: olha para mim, olha, a gente não tem aqui nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E tem outro aspecto do poder também, né? Que a gente às vezes... Esse é o ápice, né, do poder, né? De Deus usar. Mas você precisa de poder. A gente às vezes compartilha com os irmãos que estão chegando e entendendo, tô com dificuldade de vencer o pecado na minha vida. Você precisa de poder. Precisa. Para vencer essas coisas na sua vida. Situações que às vezes você precisa dizer não, né? E você não consegue. Então, tem vários aspectos que a gente necessita desse poder, que você vai conseguir através de uma vida de adoração. Eu creio assim, né? Essa vida de dependência, de obediência que está toda no pacote daquele que é um adorador. E aí a gente diz aqui que para a gente aplicar e orar na nossa vida, quando temos um alvo de ouvir o Senhor em adoração, podemos aquietar a nossa mente e o nosso coração intencionalmente, inclinar os nossos ouvidos na sua direção. Na presença de Deus, podemos aprender com Ele. Salmo 103:7 diz: Ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Então, a adoração, né, ela tem essa... Como a gente pode dizer? É uma prática que a gente precisa ter para adorar ao Senhor. É aquietar o coração. É tirar das circunstâncias, né? Isso mesmo. Às vezes do furacão que você está no meio, né? Como quando você viveu talvez um dia, um momento difícil, né? E quando você entra nesse lugar de adoração, aquilo tudo passou, aquilo tudo acabou, porque você acaba desfrutando dessa presença dele, desse poder através da adoração. Então, aquele momento ruim, aquela situação difícil, o dia que não foi bom, né, aquilo acabou, passou. Né? Por quê? Porque a adoração faz você interagir com o Senhor de tal forma que você gera esperança no teu coração, gera aquela certeza de que Ele está cuidando. Verdade. Né? Então, isso através da adoração. Então, é importante, né, a gente acabar se desligando. Você desliga daquela situação, você vira a chave. Sem dúvida. E aí você entra realmente em espírito, em verdade, para adorar o Senhor. Tremendo. Aí você se torna um verdadeiro adorador. Isso é tremendo. E tremendo esse texto, né, de adoração em espírito, porque é isso mesmo. É uma prática espiritual adorar a Deus. Então, não depende se você está bem, se você está mal, se as coisas estão andando ou não estão, agora eu não estou... Não, independente do que você viva ou esteja passando, adore a Deus, tenha essa prática espiritual que vão trazer benefícios. Por exemplo, adorar ao Senhor
entrar em sua presença, ter comunhão com Deus, você pode enxergar Deus por quem Ele é. E é então responder de acordo com o que Ele é. Então a adoração tem esse poder de moldar a sua vida e você responder a Deus pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele representa na sua vida. Então, quando um homem ou uma mulher decidem adorar a Deus, ao invés de ficar murmurando, a gente às vezes perde tanto tempo com tanta coisa, né, irmão? Nossa. A gente perde tempo reclamando, murmurando, falando que do governo, falando disso, daquilo. Não, Verdade, se a gente é verdade. gastasse todo esse tempo que Puxa a gente tem adorando a Deus, olha, eu penso que muitas coisas na nossa vida já teriam sido transformadas. Sim, e a gente incorre nesse erro mesmo, Muito. sabe? A gente entra nessa pegada assim e acaba, é verdade, gastando tempo, perdendo Sim, tempo sim. com esse tipo de coisa, né? É. Ou então aquela questão, né, Nenê, de, assim, a gente nunca está satisfeito, Não. né? Nunca está satisfeito. Ah, não, eu não tenho motivos para adorar a Adora, Deus. Ele não fez isso, não fez aquilo. Gente do verdade. céu, só o fato dele ter nos Dado a incluído na vida, sua né? morte Cada um de nós, e ressurreição e nos dado uma nova vida nele. É motivo de adoração O que mais? nessa vida, na outra Pra vida, adorar. né? Porque diz que lá no céu os anjos, dia e noite, santo, Adora o Senhor, santo, isso santo, santo, né? Então, nessa vida, na outra vida, a gente tem que ser adorador eterno. É isso mesmo. Né? Eu creio que, para a gente orar aqui, Rô, eu gostaria muito que você fizesse oração por nós, para que a gente possa entender isso, né, e começar a praticar isso na nossa vida de forma intencional. Olha, não pense que às vezes você está fazendo, mas eu não estou fazendo de coração. Comece a fazer. Deixe Deus trabalhar espiritualmente em você. Porque às vezes a gente está com a alma aflita, né, e a mente perturbada, e a gente fala assim, não, se eu adorar a Deus agora, parece que nem é sincero. Não, você está tendo uma prática espiritual, deixe Deus fazer algo a partir disso. O que você entrega para Deus pode ser pouco, mas se é o suficiente, se você dando o melhor daquilo para Deus, Senhor, hoje eu consigo cantar um louvor e tudo bem, mas entregue a Ele, deixe Deus trabalhar através da sua vida, né? Então hoje a gente queria orar em relação a isso, para que essa prática, né, da adoração, né, como o Ronaldo falou, que não é uma prática, é um estilo de vida, né, uma identidade, como a gente tem falado aqui, eu sou um adorador. Então adore a Deus em qualquer circunstância. Antes de você reclamar, adore. E aí deixa Deus responder, né? Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer em você, através de você. Queria pedir para você orar então, amigo. Eu oro sim. Sei que você é um adorador. E a gente vê que, a gente falando sobre esse assunto, né, da adoração, a gente vê que a gente passa muitas vezes longe, né? Longe, demais, né? Né? Então, que o Senhor nos ajude, né? E tem uma frase aqui bacana, que diz assim, a adoração é um encontro com Deus. Pronto. Não é? A adoração é um encontro com Deus, porque Ele vem até nós. Sempre. Ele vem até nós, né? Então, eu queria orar com você nessa noite, eu aqui com o Nenê, com vocês, para que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores, porque Ele está em busca. Se Ele procura, é porque não tem tantos assim. Que nós possamos ser, né, cada um de nós aqui, um desses adoradores. Sem dúvida. Que Ele olhe para nós e fala, puxa, aí está o verdadeiro adorador. E eu vejo assim, sabe, Nenê, adorar a Deus quando tudo vai bem, é lindo, é fácil, é maravilhoso. Verdade. Né? E na dificuldade, na luta, né? Na adversidade, porque Ele falou para nós, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente tem um agravante, né, um probleminha nessa situação, que se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar outras coisas. Isso, você vai adorar o seu problema, você vai adorar o seu sonho, você vai adorar tantas outras coisas, mas então adorar a Deus é mandamento, né? Adore ao Senhor, né, com todo o seu coração. Então a gente precisa fazer isso mesmo e colher os frutos de tudo isso. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque através da adoração temos um encontro, Senhor, verdadeiro contigo, Senhor. Oh, Pai, nós cremos, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos nesta noite, Senhor, junto com todos os nossos irmãos, verdade, Senhor, que o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores, Senhor, torna-nos, Pai, que te adoram em espírito e em verdade, Senhor,
independentemente das Confiam, circunstâncias que à nossa dependem, volta, as situações, Senhor, contrárias, o vento contrário, É verdade, independentemente de tudo isso, Senhor. Oh, Senhor. Que nós possamos te adorar em todo o tempo, Senhor. Verdade, Pai. Como os anjos, É te verdade. adorando, santo, santo, Oh, santo, Senhor. santo é o Senhor. Que nós Tu possamos, és, com a nossa vida, fazer isso a cada dia, em cada Adorar momento, ao Senhor. Rei dos Seja Reis, ele, Senhor, seja momentos de Senhor dos alegria ou Senhores, de Pai. tristeza. Que nós possamos adorar a Ti, enxergá-lo, verdade. Senhor, Pelo em que tu cada és, momento Pai, assim, pelo que tu Senhor. és, Jesus. Por isso nós queremos adorar a Te Ti, adoramos, a pessoa Senhor. que o Te Senhor adoramos, é, tudo adoramos. aquilo que o Senhor tem feito Tua por obra nós, perfeita, a Tua Senhor. obra naquela É cruz, verdade, Senhor, o Teu Pai. sacrifício perfeito, Senhor, naquela cruz. Adoramos, Nós te Senhor, adoramos, Senhor, nós te ao adoramos, Deus eterno, nós te amamos, Senhor. Ajuda-nos, o Senhor, Deus para que isso se invisível, torne mas uma real, prática Senhor. em nossas vidas, Verdade, ao Pai. invés de murmuração, a adoração. A adoração, Que nós Jesus. possamos viver nessa dimensão, Eu que o creio, Senhor Senhor. falará conosco através da Senhor, eu adoração. creio. O Senhor vai se encontrar Encontros, conosco Senhor, através é da verdade, adoração, Pai. Encontro Senhor. de intimidade, Encontro, sim, Senhor. Senhor, de De intimidade, de relacionamento, Senhor, em Senhor. nome de Jesus. Porque o Senhor para ouvir É a verdade. adoração, Senhor, do teu povo. Sobem a ti, Por isso, Senhor, ajuda-nos, incenso Senhor, porque agradável, somos Senhor. falhos, fracos, Senhor. Somos E nós humanos, queremos ser verdadeiros Senhor. É adoradores. verdade, Pai. Faz de nós, Senhor, esses homens Faz e mulheres, mesmo, Senhor, faz mesmo, verdadeiros adoradores, Em nome Senhor. de Jesus, Pai. Como uma criança que te adora verdadeiramente, verdade, Pai. nós queremos ser assim, com o coração sincero, puro, é coração verdade, Pai. sincero, Seja Senhor. assim, Senhor. É o que nós desejamos, Senhor. Eu creio, Senhor. Para que o Senhor olhe dos céus e fale, ali está um verdadeiro adorador. Amém, Seja Senhor. assim, Senhor, em nossas vidas, uma adoração, Senhor, frutífera, Eu creio, uma adoração, Senhor, abençoada, Seja assim, uma adoração, Senhor, que toca o teu coração, Eu creio, Senhor. Pai. Faz isso, Senhor, Faz mesmo. ajuda-nos, Senhor, para que nós nos esqueçamos, sim, pelo menos um pouco, Senhor, verdade, dos nossos Pai. problemas Sim, e dificuldades e focamos, Senhor, na adoração a É Ti, verdade, naquilo que Tu és, Seja naquilo que o assim, Senhor Senhor. já fez por nós. Seja Por isso, assim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Nome por de esses Jesus, irmãos Pai. que buscam conosco ser verdadeiros adoradores, Seja Senhor. assim, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, nos fazer, sim, Senhor, esses adoradores. Nome de Por Jesus. amor do Teu nome, nós te Senhor. agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. É isso aí, amigo. Bacana. Então, adoração, meus irmãos. Adoração é reverência, temor, é dependência, é confiar no Senhor acima de todas as coisas. Adoração é o exemplo da mulher do vaso de alabastro. É verdade. Entrega tudo ao Senhor, o É melhor verdade. do que tem ao Senhor. E você sempre será lembrado dele. Ele terá encontros com você, e nesse lugar de encontro ele vai te transformar, te moldar, vai trazer para a sua vida tudo aquilo que ele tem preparado para você. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Findamos aqui, né, nossa Amém. semana de primícias. Foi um prazer e um privilégio estarem com você essa semana. Deus abençoe. Deus Até a abençoe. próxima. Até Graças a mais. Deus.